Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo de Excel VBA para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre List View. Tá atendendo aí o pedido do meu xará Fernando, ele deixou um comentário no vídeo do List View Builder, pedindo para eu poder ajudar aí como ensinar como que fazia a ordenação, né, a fazer a classificação dos dados de uma List View. Tá? Só que não é só ordenar os dados de uma list view, ele quer uma ordenação um pouco mais específica. O Fernando ele quer ordenar dados de valores. E aí eu achei até alguns códigos na internet, mas eu resolvi trazer aqui a parte do meu código para vocês, tá bom? Então para esse vídeo eu vou precisar de um list view, só que eu não quero programar um list view, eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam assistir o vídeo anterior, onde eu disponibilizo aí o link para você baixar essa ferramenta aqui gratuita, que é o construtor de códigos de um list view. Tá? A gente sabe que para poder capturar dados de uma planilha, né, para poder fazer essa inserção de dados ser apresentado no list view, a gente precisa aí, como eu posso dizer, escrever, programar. E é um pouco chatinho. Aqui eu tenho alguns dados de exemplo, que estão aqui nessa planilha desde 2015, e eles são alguns dados onde eu tenho as informações de data de vencimento, nome de cliente, valor devido e a situação do pagamento, basicamente. E eu posso vir aqui abrir meu construtor do List View de uma maneira bem simples, clicar aqui, selecionar a minha guia dados e importar os cabeçalhos, e aí você vai ver que ele vai importar aqui esses cabeçalhos para mim, e eu posso simplesmente vir aqui adicionando os cabeçalhos que eu quero. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei todos, vou vir aqui selecionar essa guia dados, e vou dar um Enter. Pronto, eu já tenho meu código pronto, né? Não preciso escrever esse código. Esse código ele simplesmente vai popular a minha planilha com base nessa guia que eu tenho aqui, tá? Mas poderia ser com qualquer outra guia ou guia de outra planilha, tá? Eu poderia estar criando aí esse código numa outra planilha, poderia pegar e importar aqui também, tá? Eu vou dar aqui um Alt F11 para a gente poder vir para a linha de código e vou inserir aqui um formulário, um user form. E aqui eu vou colocar um list view para a gente poder trabalhar com ele, tá? Eu vou dar um duplo clique aqui, vou vir no meu user form initialize e eu vou colar aquele código lá que a gente havia montado. Tá? Basicamente esse código daqui. O que esse código faz? Ele começa a montar para mim o meu list view e pegar os dados da minha planilha dados. Tá? Basicamente ele já montou aqui o código que eu preciso para poder exibir aqueles dados da planilha num controle list view no formulário. Vou dar aqui o OK, vocês já conseguem ver aqui esses dados aqui representados no meu list view. Ponto. E aí, o que o Fernando queria? O Fernando ele queria ordenar esses dados aqui. Só que essa ordenação é até bem simples de fazer. Eu tenho um código aqui que a gente faz essa ordenação, que ele é da seguinte forma, tá? Eu vou copiar ele aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui no List View, e aqui no List View eu vim na propriedade, no evento Column Click, tá? Que é o clique da coluna. Quando você clica lá nos cabeçalhos. E aqui eu posso colar esse código daqui, que é um código relativamente simples, tá? Deixa eu mudar isso aqui, ficar já de ordem ascendente, depois descendente, se for o caso. Então, o que basicamente ele faz aqui? Ele pega o meu list view e aí ele vai lá na propriedade sort key e aí ele muda para column header, né? Então, ou seja, quando ele vai considerar ali a minha coluna de ordenação, né? Vai considerar o meu eixo de ordenação, a coluna que eu estou clicando, né? Esse index da coluna. E aí ele vai mudar para sorted true, né? Ele vai, e aí vai fazer essa ordenação. Se tiver em ordem decrescente, ele vai mudar para crescente. Se tiver em ordem crescente, ele vai mudar para decrescente. Basicamente isso. Se tiver em ordem alfabética, ele vai mudar para ordem alfabética ao contrário, né? E vice-versa. Vocês entenderam? Eu vou clicar aqui, e aí se eu clico aqui em José, você vai ver que ele ordenou para mim Raimundo em ordem decrescente. Se eu mudo de novo, ele vai mudar para ordem crescente, onde tem os nomes aqui certinho. E aí você fala, pô, Fernando, legal, já funciona? Sim, se eu clicar aqui em situação, ó, ele vai mudar e vai ordenar para mim de acordo com a situação. Daí, beleza. Ok? Tá funcionando. O grande problema tem quando eu tenho aqui, por exemplo, datas e valores. Porque se eu clico para ordenar data, por exemplo, ele ordenou. Fernando, ordenou certo? Não. Se você olhar aqui, eu tenho aqui os primeiros itens são do mês 6. Os itens que ele tem depois são do mês 5.
E por que que isso acontece? Ele não está reconhecendo isso aqui como data. Basicamente, para o list view, isso aqui é um texto. Então, na hora de fazer essa ordenação, ele pega isso daqui como texto. E aí, no texto, na teoria ordem alfabética, o 0 vem antes do 1. Então a gente olha só, o Excel ele olha exclusivamente para a primeira coluna, para a primeira linha de informações. Então o 0 vem na frente do 1, que vem na frente do 2, que vem na frente, aí depois vem para a segunda coluna dessas datas, onde 1 vem na frente do 3, que vem na frente do 4, que vem na frente do 5, do 6, do 7, do 9, e aí aqui como é o 2, aí vem de novo ordenando 0, 2, 1, bem no padrão de ordem alfabética mesmo, como por exemplo aqui se você tem o A é a primeira linha do alfabeto, primeira letra do alfabeto. Então ele vai colocar o A primeiro, depois o C, depois o F, o J e assim sucessivamente. E aí depois ele vem para a segunda letra para definir quem que vai ficar na frente de quem. E assim vai, a mesma coisa aqui. Então ele começa pela primeira letra, que no caso aqui é um número, ele vai para a segunda, terceira e assim sucessivamente. E aí não fica na ordenação da maneira correta. Mesma coisa para valores. Se eu clico aqui em valores, você vai ver que na teoria ele está ordenado. Só que não da maneira correta, porque a gente tem 1 na frente, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Beleza. Na segunda coluna de dados, a gente já tem o 2, depois o 1. Só que se a gente olhar, eu posso dizer que 125 não é maior do que 1236, em hipótese alguma. E aqui ele traz assim para mim, de uma maneira, de um alinhamento, de uma organização de maneira errada, porque não é isso que eu quero. Entende-se que eu quero que os valores menores fiquem na frente e os maiores fiquem depois. Basicamente isso. E aí eu comecei a pesquisar como que podia resolver isso e não achei de maneira fácil na internet, tá? Achei até alguns códigos, mas enfim, são códigos enormes. Para eu explicar aqui o vídeo ficaria muito longo e eu resolvi transcrever parte de um código que eu vi, que na verdade era para um listbox, e trazer aqui para vocês. Vamos lá, basicamente eu vou mostrar como que eu vou fazer isso aqui sem perder muito tempo. Então eu vou apagar essa... A gente vai utilizar essa parte, eu vou deixar ela aqui, tá? A gente vai utilizar e vocês vão entender. A primeira coisa que eu vou fazer é definir as minhas variáveis. Tá? Eu já tenho ali uma colinha, essa variável C eu não vou precisar, nos meus testes eu já vi que não vou precisar, e aqui eu preciso de uma variável F, tá? Ou qualquer outro nome que você queira dar. Quando as variáveis são do mesmo tipo, eu não preciso ficar escrevendo variável I, as long, variável J, as long, variável F, as long. Poderia fazer assim, ó, J, vírgula, F, vírgula, I, todos esses são de um tipo long, tá? Então não preciso escrever várias vezes, tá? Ele já está aqui, todos os três já estão declarados como um tipo long, tá bom? Isso me poupa linhas de código. Enfim, tem gente que prefere, tem gente que não prefere, vai de acordo com vocês. Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o primeiro item que vai ser mudado de acordo com o projeto do seu projeto. Então vamos lá. Esse primeiro item daqui, ele define se a gente estiver trabalhando com datas, tá? Então isso daqui, deixa eu até documentar aqui. Ordenação por datas. Ok? Então isso daqui é para a gente poder ordenar por datas. E aonde que estão minhas datas? As minhas datas estão aqui na coluna número 2. Então basicamente é por isso que eu chamo aqui column header index igual a 2. Então estou dizendo para o Excel, se quando eu clicar na coluna, se essa coluna for a coluna número 2, você vai executar isso que está aqui embaixo. Basicamente isso. E aí, o que eu começo a fazer aqui? Eu começo a fazer um looping, começando do i igual a 1 até o listview1 listItens.count, então, ou seja, eu vou contar todos os itens e vou passar por cada um desses itens do meu listview, tá ok? E eu passando por esses itens, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse item que tem lá, nessa minha coluna, que é um texto, como eu falei para vocês, e vou converter ele. De que forma? Eu vou converter ele. Esse item, eu vou converter ele, esse texto, né, esse item como texto, eu vou converter ele como data. E essa data eu vou converter como número decimal. Como número. Para quem não sabe, o Excel ele utiliza uma ordem cronológica, né, um número, uma numeração, para definir cada data. Então, como o Excel ele começa lá a data inicial, né, a data que o Excel adota como data mais antiga é 1 de 1 de 1900,
essa é a data, é o dia número 1. O dia 2 de 1 de 1900 é o 2, e assim sucessivamente. Então ele vai pegar esse item daqui que está como uma data qualquer, eu vou converter esse item de texto em data, e vou pegar essa data, vou converter ela em número. E assim eu consigo ordenar os números, né? Porque eu vou conseguir fazer essa ordenação. Eu vou ter ali em número decimal, basicamente isso. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Primeiro eu vou converter todos os itens em número e depois eu vou ordenar, né? Proporcionalmente ali fazendo essa ordenação de crescente ou decrescente de acordo com a minha necessidade. Depois que eu fizer isso, eu preciso transformar de novo esses números, né, em texto. Eu preciso pegar isso daqui, transformar esses números em texto, só que no formato de data. Então eu pego aquela data, aquele número que a gente já converteu, e vou trazer ele de novo no formato dia a dia, mês, mês, ano, ano, ano. Ok? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Primeiro eu transformo ele em número, ordeno e depois transformo ele de novo em dias. Vamos ver funcionando? Pronto, agora se eu clico aqui, eu já tenho ordenado por data. Ó, vou clicar de novo para a gente ter a ordenação crescente. Então 17 do 5, 19 do 5, 20 do 5, 21 do 5. Eu já tenho essa ordenação certinha. Beleza? A gente já conseguiu resolver o problema da data com esse código daqui, né? Se não for data, se eu clicar em qualquer outra coluna, ele vai ordenar em ordem crescente ou decrescente de acordo com o padrão alfabético. Basicamente isso. Vamos ver funcionando no passo a passo. Vou clicar aqui para a gente poder ver. Deixa eu dando o F8 aqui para depurar. Ó, tá vendo aqui que ele está transformando essa data em número? Tá vendo? É isso daqui que ele vai fazendo. Ó. Ele vai convertendo em número e aí a gente vai conseguir reordenar, tá? A gente vai conseguir fazer a sua ordenação, porque está em número. Basicamente isso. E aí ele começa a ordenar. Todos os itens, ordenou, e aí ele vai começar a transformar de novo em data para a gente poder ter essa visão como data. É isso que o Excel está fazendo. Beleza, a gente conseguiu resolver um problema aqui, que era o problema de datas. Dos problemas aqui. Agora vamos para o outro problema. Outro problema ele é um pouquinho mais chatinho de se resolver, mas eu consegui adaptar um código, né? O código não é nem meu, vou mostrar para vocês aqui certinho. Deixa eu identar isso aqui. Então aqui está resolvido esse problema de datas. A única coisa que você tem que fazer, prestar atenção aí, é que se a data do teu projeto está na coluna 2, na coluna 3, 4, 5, 6, enfim, dependendo da data, você vai mudar esse item aqui e tem que mudar aqui embaixo também, tá? Vamos supor que minha data estivesse na coluna 6. Eu mudaria aqui para quando eu clicar na coluna 6 ele fazer esse tipo de ordenação e não alfabética. Outro ponto também é que se você tiver dois campos com datas, Fernando, eu tenho aqui duas datas, eu tenho a data de vencimento e a data do pagamento. Eu quero ordenar a data do pagamento. A data do vencimento está na coluna 2, a data do pagamento na coluna 3. Um exemplo. É fácil, é só tu pegar aqui, colocar aqui ou, né? É 3. Um exemplo, se tiver uma na 2, uma data na 2 e uma data na coluna 3. Ele vai ver aqui, se você está clicando na coluna 2 ou 3, ele vai executar esse método aqui. É bem simples, tá? Mesma coisa aqui. Aqui tu vai colocar or column index 3, ok? Bem simples, tá? É só você olhar aqui e adaptar para o seu código. Outra coisa que você também talvez precise adaptar é o número do list view. Eu estou utilizando aqui só um list view. Então, a list view 1 eu estou usando como padrão. Se o seu list view for diferente, você vai mudar o nome dele aqui, LW1, enfim, você vai mudar aqui de acordo com o nome do seu list view. Em todas as partes que eu faço referência, o list view você não vai dar erro, tá? Ponto. Agora nós vamos para o valor, tá? Porque o valor ele é um pouquinho diferente. Para resolver essa pendência do valor, eu utilizei como base o código desse canal aqui, desse indiano. Parece que ele tem um canal no YouTube, mas eu utilizei esse código aqui como base, tá? Nesse código ele ensina como fazer a ordenação por data, alfabética ou por valor, mas ele ensina para um list box, que é diferente do list view. Então vocês podem ver que o código dele é um código bem sucinto, só que eu utilizei a mesma lógica dele para poder transformar isso aqui num código do list view, tá? Que a gente pudesse utilizar no list view. Então, que é esse código daqui,
tá? Olhando assim, eu demorei um pouquinho para entender o que ele fez, mas consegui entender a dinâmica e vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, pode ser aqui ou pode ser antes, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente não perder a referência. Ordenação por valor, ok? Então aqui eu vou colocar uma ordenação por valor e aí a gente vai mostrar. Vou mostrar aqui o código pronto para vocês e já vou exemplificar aqui para vocês como que ele funciona. O código é esse daqui, tá? Você olha assim e parece, nossa, Fernando, é muito complexo. Não é tanto não, tá? Dá para entender. Eu vou explicar aqui para vocês. Basicamente, o que eu estou dizendo, se quando eu clicar for na coluna 4, e é aqui que você vai adaptar no seu projeto, se o seu código, enfim, se o seu valor, o meu no caso está na coluna 4, se eu tiver na 5, na 6, enfim, você vai adaptar aí, ou se tiver em mais de uma coluna, se você tiver valores em mais de uma, você vai fazer daquela forma que eu expliquei, colocando ou e o número da segunda ou da terceira coluna. Se ele for na coluna número 4, clique, eu vou fazer isso que está aqui embaixo. Então, basicamente, eu começo colocando o if list_view 1, né, para utilizar esse, é o único objeto que eu vou utilizar aqui, então já começo fazendo essa referência a ele. E eu faço 3 loopings aqui, vocês vão entender por quê. O primeiro looping é para eu passar por todos os itens do meu list view. Então vai do 1 até o list view.count. Se eu tiver 15, 20, 50 mil, ele vai contar, passar por todos. O segundo looping que eu faço é a mesma coisa. Só que ao invés de eu estar olhando aí, enquanto vocês estão olhando para o item que a gente está passando, que no caso aqui seria o item 1, item 2, 3, eu estou olhando logo para o seguinte. O J é igual ao I mais 1. Então se eu estou olhando, fazendo no item 1, eu já estou olhando o item 2 também, para fazer um comparativo. E aqui começa o comparativo. Eu começo a comparar se o item que eu estou analisando, no caso o item 1, ele é maior do que o item 2. Se sim, se ele for maior do que o item 2, o que eu começo a fazer aqui? Essa parte daqui, ela não precisa estar aqui dentro do segundo looping, tá? Desse terceiro looping, na verdade. Posso colocar ela aqui fora. E vou explicar para vocês para que ela serve, tá? Então vamos lá. Isso aqui, esse comentário eu não preciso. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Tá. Vamos lá. Então basicamente eu comparo. Se o item que eu estou analisando, que é o item 1, for maior do que o item 2, então eu começo a fazer uma substituição. Eu pego o K, que é minha variante, e eu pego o item que a gente está olhando, tá? E armazeno nessa variante K, nessa variável K. E aí eu pego esse item I, né, o item que eu estou passando agora, que é o item 1, e transformo ele no item 2. Eu pego logo o que está abaixo. Isso se o de baixo for menor, tá? No caso. Eu pego o de baixo e jogo para cima, coloco ali no lugar. E depois eu pego o de baixo, né, onde está... Enfim, eu acho que mostrando fica melhor para vocês. Simplesmente eu pego o de baixo e troco. Eu troco a ordem deles, tá? E aqui eu faço esse looping para fazer isso para todas as colunas. Então esse looping está vindo o f igual a 1 até o total de colunas que eu tenho. Diferente desse aqui, que é o total de itens. Eu estou vendo o total de colunas para fazer em todas as colunas. Em todas as colunas eu faço essa jogada. Eu pego o item de baixo e jogo para cima, e o item que estava em cima eu jogo para baixo. Basicamente isso. Eu vou mostrar aqui na prática. Eu acho que fica melhor para a gente poder entender e examinar, tá? Então deixa eu passar para cá, tá ok? Eu vou dar um F5 aqui. E agora a gente tem o item. Vou clicar aqui e aí vocês vão poder enxergar comigo. Acho que eu fiz cagada aqui. Espera aí. Deixa eu deixar assim um pouquinho maior. E aí eu vou clicar aqui, vocês vão poder observar. Eu vou dando um F8 aqui. Então, ó, o primeiro item que eu estou olhando é o item número 1. O item J vai ser o número 2. Então, estou comparando esse com esse, ok? E aqui eu começo a comparar. Se o item que eu tenho de baixo, de cima, que é o 752, for maior do que o item que eu tenho embaixo, que é o 12, e no caso ele vai fazer isso que está aqui embaixo, tá? Então ele vai pegar o K, que está vazio, essa é minha variante, essa é minha variável, e vai colocar o item que eu tenho, número 4. Ele vai armazenar o item desse meu primeiro termo aqui. Então ele armazenou. E ele vai pegar o de cima, que no caso aqui seria o meu 4, né? E vai substituir pelo 5,
visto que o 5, né, esse registro de baixo, ele é menor do que o de cima. Então, quando eu dou um OK, ele substituiu. Ele deixou o 4, ao invés de 4, ele mudou para 5. E agora, aqui embaixo, ele vai fazer o contrário. Ao invés de 5 aqui, ele vai trazer o 4 para fazer essa ordenação. Então, ele trocou o lugar dos termos. E aqui ele vai fazendo tudo para os mesmos, para as outras colunas. Vendo aqui pela data. Ele vai pegar primeiro essa data de 19 do 5, vai jogar para cima. Ó, ele jogou para cima. E a data que estava aqui, que era 17, ele vai jogar para baixo. Mesma coisa agora para o segundo, para a segunda coluna, né? Para a terceira coluna. Ele vai pegar o nome José M, vai armazenar em K, tá vendo aqui? E aí ele vai pegar esse José M e vai substituir pelo Carla P. Substituiu. Agora ele vai pegar aqui o Carla P que estava embaixo e vai substituir pelo José M. Ele substituiu, beleza, substituiu o valor e substituiu a situação. Basicamente isso. Então ele vai ordenando ali, aí agora ele vai passar, ó, vamos passar aqui, ele vai passar para o meu next J. Agora ele está comparando o item 2 com o item 3, né? Ele vai fazer essa comparação, e assim ele vai fazendo. Então ele começa a comparar o item que eu estou olhando com todos os outros, e aí ele vai substituindo, ó. Vocês podem ver que ele está substituindo tudo, só que isso daqui é instantâneo. Eu posso clicar, pronto, já está ordenado. Eu não perco a referência aqui do meu serviço. Eu posso clicar aqui para ordenar por data, e aí a data, a gente está clicando na coluna número 2, ele vai seguir esse padrão aqui. Eu posso clicar aqui na coluna número 3, que ele vai seguir o padrão alfabético, convencional. E eu posso clicar aqui no 4, que ele vai seguir o padrão de número. A única diferença é que aqui no 4 eu não tenho essa ordenação crescente e decrescente. Ele só vem na ordem crescente. Se eu precisar da ordem decrescente, tem como fazer? Tem. Aqui nesse símbolozinho aqui de um maior do que o outro, eu vou mudar para um menor do que o outro, que ele vai fazer o contrário, ele vai começar a comparar os maiores números primeiro. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, se eu clico aqui, ele vai ordenar do maior para o menor. Tá ok? E aí, se for necessário, aqui no meu projeto eu posso adaptar, colocar um checkbox, colocar um option box para definir entre crescente e decrescente, enfim, é só adaptar e ligar a esse itemzinho aqui, nesse caso esse comparativo aqui de maior ou menor, para poder trazer ordem da maneira correta. E assim a gente resolve o problema do Fernando. Então eu posso clicar aqui, posso clicar para ordenar por data, por ordem alfabética, posso clicar aqui para pendente, né, fazer essa ordenação por ordem alfabética aqui também. Aqui não vai fazer diferença porque não tem nada para ordenar. E é isso, a gente conseguiu resolver esse problema dessa maneira, né, dessa maneira um pouco excêntrica. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Tanto aqui do site que eu usei como referência, para vocês darem uma olhada aqui, tem outros conteúdos aqui. Mas vou deixar também do site da Organic Sheets, para você dar uma olhadinha lá. E fazer copiar o código, né? Enfim, ou baixar até mesmo esse projeto. Vou deixar o link aqui do vídeo do List View Builder também, tá ok? Mas eu vou deixar o código lá no site da Organic Sheets, você acessa lá para poder utilizar, copiar o código e utilizar o seu projeto. Ficou com alguma dúvida? Desculpa, não esqueça de deixar aí nos comentários, tá? Eu tento responder todos os comentários, então coloca aí nos comentários. Às vezes a resposta é muito grande, então eu não respondo pelos comentários, eu peço para a pessoa entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp. Pode ficar tranquilo, você entra em contato comigo, às vezes é mais fácil eu te mandar um áudio explicando, até mesmo para digitar também, é um pouco mais fácil, por isso que eu peço para você entrar em contato comigo via WhatsApp, tá bom? Mas pode deixar aí nos comentários sua sugestão, se você gostou da aula, se você não gostou, o que você achou de bom, o que você achou de ruim nessa aula. Eu adoro ler os comentários, isso me motiva bastante, eu sempre falo isso daqui. E se você não for inscrito aqui do canal, já aproveite e se inscreva aí, deixe o seu gostei do vídeo, que ajuda o engajamento do canal. E é isso, espero te ver aqui na próxima aula. Um abraço, valeu e tchau, tchau.